Onde você está? Responde para mim. E o que nós vemos na Bíblia é exatamente isso. Adão sai, oh Senhor, eu ouvi a tua voz, estava nu, e daí me escondi. Aí Deus fala assim, uai, quem te disse que você estava nu? Mas Deus não sabia? Deus não sabia ou sabia, gente? Sabia. Você por acaso comeu da árvore que eu falei para você, não comesse? Não é? Ele diz, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e me deu, e daí eu caí. Ai, mas mulher, o que foi que você fez? Ah, Senhor, a serpente que você, aquela serpente que o Senhor fez, né? Aquela serpente me enganou e eu comi. Notem, Deus está dialogando com eles. Mesmo sabendo tudo o que tinha acontecido, Deus estava dialogando. Fala para mim, fala o seu lado da história. Me conta o que aconteceu. Me conta a sua opinião. Não é? E aqui mostra uma lição profunda para a gente. Sobretudo nós que temos que lidar com filhos, não é? com jovens. A maneira de Deus lidar com problemas é na base do diálogo. Já pensou? Se Deus fosse aquele pai que não dialoga com ninguém. Adão comeu, ele já chega, não, pof, 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 pof. Né? A Eva, chop, chop, chop. Bate primeiro, pergunta depois. Né? Estilo Velho Oeste. Né? Atira primeiro e depois pergunta. Não, Deus nunca faz isso. Deus, mesmo sabendo de tudo, até a verdade mais última, ele diz, vamos conversar. Diz o profeta Isaías, vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar. Fala o que você... Pode falar o que você quiser, até as besteiras que Adão e Eva falaram. Deus quer conversar com o ser humano. Então nós temos aqui, Deus vai atrás do ser humano, ele espera uma resposta, e ele quer entrar em diálogo com o ser humano. Queridos, enquanto o ser humano estiver disposto a conversar com Deus, há esperança. Não existe situação impossível para Deus, desde que o ser humano esteja disposto a conversar com Deus. Ele falou para Isaías, se os seus pecados forem como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Se você quiser e você ouvir, conversar comigo, você comerá do melhor da terra. Mas se você não quiser, aí sim, você será devorado pela espada. Deus quer conversar com o ser humano e isto é parte da aliança. A aliança envolve diálogo. Deus, ele quer conversar conosco. Espera a nossa resposta e quer falar conosco. Bom? Este é o nosso Deus que nos ama e, portanto, o seu amor nos leva também a amá-lo. E esta é um novo elemento na aliança, que foi necessário por causa do pecado, correr atrás do homem, porque o homem quebrou o seu relacionamento com Deus. Então, próximo então aqui, Felipe, vamos lá? É interessante vermos aqui que no diálogo de Deus, agora com o homem, Deus vai apresentar então novos elementos dessa aliança, que apresenta o plano da redenção. E esse plano da redenção, ele vem em alguns passos. Primeiro passo, juízo e maldição para a serpente. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Aqui, quando nós vemos o diálogo de Deus com o homem e a mulher, nós notamos algo interessante. Gênesis capítulo 3, verso 9, ele pergunta, onde estás? Quando Adão finalmente sai, diz, ouvi a tua voz, me escondi. E Deus dialoga com ele. Quem te fez saber que estava nu? Ah, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez isso, etc. Ah, tá, eu comi e fiquei. Ah, tá bom. Mulher, o que é isso que você fez? Mulher respondeu, a serpente, Senhor. Ela me enganou, eu comi. Veja, diálogo com Adão, diálogo com Eva, mas no verso 14... o Senhor disse à serpente. E aí muda. Para Adão e para Eva, Deus fez perguntas, esperando receber respostas. Com a serpente,
não tem diálogo. Ele faz simplesmente uma declaração à serpente. Visto que fizeste isto, maldita és tu entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Primeiro, então, parte do plano da redenção, aparece juízo e maldição sobre a serpente. Não existe diálogo com Deus com a serpente. Diálogo é quando há possibilidade de salvação. Com a serpente, nenhuma conversa. Simplesmente uma declaração. Tu és maldita. Nós sabemos que a serpente representa a Satanás. Não é? Ela é um símbolo que representa a Satanás. Né? Muitas pessoas dizem, puxa vida, Deus amaldiçoou a serpente, era um pássaro lindo, agora virou aquele réptil rastejando. Né? A Bíblia usa muitos símbolos para poder transmitir ideias. Né? Evidentemente, Deus não está brigado ali com o animal, mas deixou aquilo como um símbolo do juízo sobre o inimigo, sobre Satanás. Não é? E Deus então diz, maldita, você está maldito. Hein? E daí, verso 15, primeiro então uma maldição, juízo, e depois uma promessa, não é, de destruição. Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Hein? Notem, a revelação de Deus nos fala que Satanás, quando tentou nossos pais, ele tinha para ele um plano que era infalível. Ele tinha sido expulso do céu com o texto dos anjos. E para ele já não havia mais esperança, não havia mais solução. Ele estava perdido. Ele então diz, bom, mas se eu fizer cair este homem, essa mulher que Deus acabou de criar, olha, eu acho que eu vou conseguir resolver o meu problema. E o plano dele era o seguinte, se de lado Deus destruir o ser humano porque ele pecou, aí eu tenho um argumento para reforçar a minha tese que Deus é injusto. É só discordar dele que Deus pune. Mais argumento para poder apresentar para o resto do universo. Se do outro lado Deus não destruir o ser humano, então Deus vai ter de fazer duas coisas. Se ele perdoar o ser humano, eu vou perguntar, por que você não perdoa a mim? Eu também quero ser perdoado. Hein? Eu também. Hein? Se perdoa a eles, perdoa a mim. Hein? E lembra que se nós lemos Patriarcas e Profetas e História da Redenção, Satanás teve o período dele para arrependimento, para voltar, e ele não quis. Ele foi até o fim. Cometeu o pecado contra o Espírito Santo. E para ele agora já não havia mais, mas ele queria um argumento. Não, tem de arranjar um jeito para mim agora. Mesmo depois de tudo isso. Se Deus não perdoasse e não destruísse, então ele diz, bom, não vou tomar a posse da terra, aqui está a árvore da vida, não é? Nós vamos comer do fruto da árvore da vida, eu, os meus anjos, o ser humano, e então vamos nos unir, e aqui será o meu quartel-general para a rebelião contra Deus. Esse era o plano dele. Ele pensava que esse plano era infalível. Qualquer opção ele saía ganhando. E ele conseguiu, o homem caiu. E na hora então que Deus aparece ali e revela essa nova fase da aliança, nos diz a revelação de Deus que ele ficou surpreso, porque ele não imaginava a solução. Deus restabeleceu o relacionamento com o homem, diálogo, mas não com ele. E sobre ele disse, maldito é você, virá, eu porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Em vez de ter união entre você e a humanidade terá inimizade com você. Terá medo. A partir daí, queridos, Satanás, para poder convencer a humanidade, tem de se disfarçar. Se ele aparecer para o ser humano e falar assim, oi, eu sou Lúcifer, vamos ter uma amizade? O que o ser humano faz? Vai embora. Ninguém quer saber de Lúcifer. Eu porém inimizade no coração do ser humano. Nada de